Epístola aos Hebreus, capítulo 13. Permaneça o amor fraterno. Não vos esqueçais da hospitalidade, pois graças a ela, alguns, sem o saber, acolheram anjos em sua casa. Lembrai-vos dos prisioneiros, como se estivesseis presos com eles, e dos que sofrem, como quem também habita neste corpo mortal. Seja o matrimônio honrado por todos, e o leito conjugal conservado puro, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que vossa conduta seja livre da avareza, contentando-vos com o que tendes no presente. Pois o próprio Deus disse: Não te deixarei, nem te abandonarei. Assim, podemos dizer com confiança: O Senhor é meu auxílio, não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Lembrai-vos de vossos dirigentes que vos anunciaram a palavra de Deus. Considerando o fim de suas vidas, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por todos os séculos. Não vos deixeis levar por doutrinas variadas e estranhas, porque é melhor fortalecer o coração pela graça do que por alimentos, que de nada aproveitaram aos que neles puseram sua confiança. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer aqueles que servem ao tabernáculo. Pois os corpos dos animais, cujo sangue é elevado pelo sumo sacerdote ao Santo dos Santos em expiação pelos pecados, são queimados fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo por meio de seu próprio sangue, sofreu fora das portas da cidade. Saiamos, portanto, ao encontro dele fora do acampamento, levando seu opróbrio. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Por meio dele, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e da partilha, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Obedecei aos vossos dirigentes e sede submissos a eles, porque velam por vossas almas, como quem deverá prestar contas. Assim poderão fazê-lo com alegria e não gemendo, pois isso não seria proveitoso para vós. Rezai por nós. Temos a convicção de possuir boa consciência, desejando em tudo proceder corretamente. Peço-vos ainda com maior insistência que façais isso, para que eu vos seja restituído mais depressa. O Deus da paz, que ressuscitou dentre os mortos o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus, pelo sangue da aliança eterna, vos torne aptos para todo o bem, a fim de cumprir de sua vontade, realizando em nós aquilo que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Rogo-vos, irmãos, acolhei esta palavra de exortação, pois vos escrevi brevemente. Sabei que nosso irmão Timóteo foi libertado. Se ele vier em breve, irei convosco visitar-vos. Saudai todos os vossos dirigentes e todos os santos. Os irmãos da Itália vos saúdam. A graça esteja com todos vós. Síntese patrística e espiritual de Hebreus 13:1. A caridade fraterna como sinal da vida cristã. Ao comentar, open quote, permaneça o amor fraterno, close quote. Crisóstomo afirma que o apóstolo começa pelo fundamento de toda a vida cristã, a caridade. Para ele, a fraternidade não é mero sentimento humano, mas sinal da presença de Cristo na comunidade. Ele explica que o amor fraterno preserva a igreja contra divisões, invejas e endurecimento do coração. O cristão que ama verdadeiramente já participa da vida celeste, porque aprende na terra aquilo que será eterno no céu. Segundo Crisóstomo, open quote, nada torna o homem tão semelhante a Deus quanto fazer o bem ao próximo. Close quote. Essa visão ecoa profundamente toda a espiritualidade patrística. A caridade não é acessória, ela é participação na própria vida divina. Nar 2. A hospitalidade e os anjos, sobre o trecho, open quote. Não vos esqueçais da hospitalidade, pois alguns, praticando, acolheram anjos sem saber, close quote. São João Crisóstomo recorda o exemplo de Abraão, que recebeu os 3 visitantes junto ao carvalho de Mambré, Gênesis 18. Ele ensina que Deus frequentemente se aproxima escondido na figura do necessitado. Assim, acolher o pobre, o peregrino e o sofredor é acolher o próprio Cristo. O padre da igreja insiste em um ponto importante. A hospitalidade cristã deve ser feita sem cálculo.
não apenas aos amigos, mas sobretudo aos desconhecidos, aos pobres e aos esquecidos. Para Crisóstomo, a casa do cristão deve tornar-se uma pequena igreja. 3. O matrimônio e a pureza, comentando, unquote, seja o matrimônio honrado por todos. Close quote. Crisóstomo combate dois erros presentes já no mundo antigo: o desprezo pagão pela fidelidade e certas tendências heréticas que condenavam o matrimônio. Ele afirma claramente: o matrimônio é santo, instituído por Deus e não contrário à vida espiritual, porém, insiste que a pureza do coração é necessária em qualquer estado de vida. O problema não é o matrimônio, mas a corrupção moral. Essa interpretação tornou-se fundamental para a doutrina católica sobre a dignidade sacramental do casamento. 4. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Este é o centro teológico do capítulo. Jesus Christus eri eodi idem, eteik ein saecula. São João Crisóstomo explica que todas as coisas humanas mudam. Os impérios caem, os homens envelhecem, as doutrinas se corrompem, o mundo passa. Mas Cristo permanece eternamente imutável. Para Crisóstomo, esta frase é uma defesa da divindade de Cristo. Apenas Deus possui verdadeira imutabilidade. Ele escreve que o fiel encontra segurança justamente nisso. Open quote. Aquele que salvou ontem continua poderoso hoje e permanecerá eternamente. Close quote. Assim, o cristão não deve ser arrastado por doutrinas estranhas, porque a verdade de Cristo não muda conforme os tempos. Mas 5. Saiamos ao encontro de ele fora do acampamento. Este trecho impressiona profundamente os padres. Cristo sofreu fora das portas de Jerusalém, no lugar da rejeição e da vergonha. Crisóstomo interpreta espiritualmente: sair fora do acampamento significa abandonar o apego ao mundo, aceitar o desprezo por causa de Cristo, preferir a verdade à honra humana. Ele afirma que o cristão não deve buscar glória terrestre, pois, open quote, não temos aqui cidade permanente, close quote. A vida presente é peregrinação. A verdadeira pátria é a Jerusalém celeste. Esse ensinamento influenciou profundamente a espiritualidade monástica e o ideal cristão de desapego. 6. O sacrifício de louvor. Sobre open quote, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Crisóstomo ensina que, após o sacrifício perfeito de Cristo, os cristãos oferecem agora louvor, ação de graças, caridade, misericórdia, oração e vida santa. Ele destaca que a esmola e a beneficência são chamadas pelo apóstolo de sacrifícios agradáveis a Deus. Aqui aparece uma ideia central dos padres. A liturgia verdadeira deve continuar na vida concreta. O altar não termina no templo, prolonga-se no amor ao próximo. 7. A obediência aos pastores da igreja. Comentando. Open quote. Obedecei aos vossos dirigentes. Close quote. São João Crisóstomo faz uma reflexão muito profunda sobre o peso espiritual do sacerdócio e do episcopado. Ele diz que os pastores vigiam pelas almas, prestarão contas diante de Deus, carregam responsabilidade tremenda. Mas também adverte os fiéis: rebeliões, divisões, murmurações e desprezo pela autoridade espiritual ferem a unidade da igreja. Contudo, Crisóstomo não trata a autoridade como domínio humano. O pastor verdadeiro deve servir com temor de Deus e caridade. O grande tema de Hebreus 13, segundo os padres. Para São João Crisóstomo, Hebreus 13 é o retrato da vida cristã madura. O capítulo une caridade, fidelidade, desapego do mundo, perseverança, culto espiritual, comunhão eclesial, esperança da pátria eterna. Tudo converge para Cristo, eterno, imutável, sumo sacerdote, pastor das almas, centro da vida cristã. Referência patrística principal: homilia sobre a Epístola aos Hebreus, autor São João Crisóstomo. Homilia 23 sobre Hebreus 13, complemento patrístico secundário. Outros padres e doutores que comentam temas semelhantes deste capítulo: Santo Tomás de Aquino, comentário à Epístola aos Hebreus; Santo Agostinho, temas da cidade celeste e peregrinação; São Gregório Magno, sobre pastores e cuidadamas; Orígenes, interpretação espiritual do êxodo fora do acampamento. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais.
São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior, de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia, de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.